É hora de falar do Vascão da Gama. Vamos lá, Zé, hoje a reapresentação do Vasco no CT Moacir Barbosa, o Rafael Paiva, começando a semana de trabalhos, pensando no clássico de sábado contra o Flamengo, 9h, no Maracanã. Sobre a expectativa da chegada do Álvaro Pacheco, técnico português, como eu falei no destaque, né? O cara da boina e da barba branca estilosa. O técnico Álvaro Pacheco, de 52 anos de idade. A multa dele rescisória é de €1 milhão, 5,5 milhões de reais. O Vasco está disposto a pagar isso tranquilamente. E tem a comissão técnica. Ainda falta definir se o Álvaro Pacheco vai trazer a comissão toda, que tem 4 auxiliares, 1 preparador físico e 2 preparadores de goleiros. Então isso também está nesse momento em discussão para a finalização da contratação do Álvaro Pacheco. Sobre o Felipe Coutinho, por hora só contatos iniciais, tá? Não foi feita a proposta, assim, o Coutinho por hora não está próximo ao Vasco, não há nada concreto. Eu sei que o pessoal fica ansioso para saber sobre isso, né? Isso mexeu com a internet ontem, com a torcida do Vasco, mas por hora só especulação, tá? Nada de concreto nesse momento para a vinda ou não de Felipe Coutinho para o Vasco. Então o Vascão começando essa semana, tentando embalar a sequência, né? Para deixar de vez Z4. Sabadão tem clássico no Maraca contra o Flamengo. Provavelmente vai ser o último jogo do Rafael Paiva à frente do Vasco, já que o Álvaro Pacheco é esperado no início da próxima semana ao Rio de Janeiro. O pessoal do jornal A Bola de Portugal tem acompanhado bastante e trazido várias informações. A gente também tem apurado algumas coisas, mas essa previsão de chegada ao Rio de Janeiro é do jornal A Bola, já que depois da campanha que o Álvaro Pacheco fez nesse campeonato português, mesmo com isso, tiveram 2 problemas de relacionamento entre o Álvaro e a diretoria do Vitória de Guimarães. No final dos estaduais, o Cuiabá fez uma proposta para o Álvaro Pacheco e depois o Vasco. E nas 2 vezes, o Álvaro Pacheco, ele topou conversar sobre a proposta. E isso aí virou notícia lá em Portugal. E como a gente está debatendo aqui, também aqui no Brasil, obviamente, e isso acabou afetando a relação do Álvaro com a diretoria do Vitória, apesar da boa campanha, da considerada boa campanha do Álvaro Pacheco nessa última temporada com o Vitória de Guimarães. O Vitória já negocia com outras equipes, com outros nomes, na verdade, com outros nomes, outros treinadores para substituir no meio da temporada. No sábado tem a última rodada da Primeira Liga Portuguesa, Vitória e Arouca, e depois disso deve acontecer a rescisão, já no próximo sábado mesmo. E aí Vasco, Álvaro Pacheco e Vitória estão costurando um acordo para que o valor de €1 milhão não seja pago da multa rescisória e aí o Álvaro possa vir para o Vasco sem esse valor. Uma outra informação que a gente traz, toda a comissão técnica do Álvaro deve vir junto com ele. 4 auxiliares, 2 preparadores de goleiros e 1 preparador físico, mais, obviamente, o treinador, o Álvaro. Ele que virou treinador, de fato, no Vizela em 2018, ficou 4 temporadas por lá e depois de uma curta passagem pelo Estoril na última temporada, ele foi para o Vitória de Guimarães e chegou a brigar por competições europeias na parte de cima da tabela do Campeonato Português. Então esse é o cenário, o Álvaro Pacheco, de 52 anos de idade. A gente falou nas últimas semanas, quando até o nome dele apareceu no radar do Vasco, não era a prioridade, era do Paulo Pesolano, mas acabou virando o plano A do Vasco aí, o Álvaro. Não conhecia, né? A gente foi conhecer depois, foi ver a imprensa portuguesa, o que falavam dele, o histórico dele, né? Que não é um grande histórico, não é um histórico tão grande assim como treinador, mas o Álvaro é o nome da vez e já é esperado no início da próxima semana, mas deve rescindir apenas no sábado e aí depois assinar com o Vasco. Virou, então, clássico com o interino, né? Depois, Copa do Brasil com o interino. E aí, se tudo der certo, pelo que a gente tá ouvindo, a estreia do cara é só contra o Palmeiras no Allianz Parque. Só isso. Não é um desafio tão simples assim pro Álvaro Pacheco. De repente, já sabendo que ele vai assumir o cargo, ele já vai mandar algumas dicas de como ele gosta de jogar, de esquema tático. Preparar uma boina pra ele vestir. Pro Rafael Paiva? Será que o Rafael Paiva faz essa homenagem? Acho Talvez. que não. Rafael Paiva vai ser o treinador durante esses jogos. São jogos muito difíceis. Seria legal que o Álvaro chegasse com o Vasco classificado na Copa do Brasil, né? O Vasco tem um jogo difícil contra o Fortaleza, mas é um jogo acessível. Foi 0x0, o Fortaleza não tá jogando tão bem assim. Eu acho que os times não são tão distantes. O Vasco não venceu o Fortaleza no ano passado? Ano passado, gol do Payet. 1x0, gol do Payet. O Fortaleza não mudou tanto do ano passado pra cá. O Vasco piorou um pouquinho, é verdade. Mas em São Januário, o Vasco é muito forte.
mesmo sem estar completamente lotado, São Januário trouxe uma atmosfera bem legal, você esteve lá no jogo contra o Vitória, eu acho que é uma classificação acessível e possível. Não dá pro Vasco entrar achando que não é favorito no jogo, eu acho que é um jogo 50-50. Só que antes tem o clássico, né? Acho que tudo vai depender, essa classificação ao nome da Copa do Brasil vai depender do comportamento do Vasco no clássico de sábado. Sim. Se o Vasco vai conseguir segurar o Flamengo, se o Vasco vai conseguir vencer o jogo ou fazer uma partida competitiva, ou se vai ser derrotado de uma maneira pesada. Esse jogo, ano passado, foi o grande divisor de águas do Vasco. O Vasco toma 4-0 no primeiro tempo do Flamengo no ano passado e tem uma atuação muito ruim. O Barbieri, na minha opinião, deveria ter sido demitido ali, não foi. E esse jogo foi fundamental para a quebra de confiança da torcida naqueles jogadores. A partir daquele momento ali, a torcida entendeu que aquele time não iria a lugar nenhum. E é fundamental que isso não aconteça novamente. O próprio Vasco fez uma partida muito competitiva contra o Flamengo no Campeonato Carioca desse ano. Léo Jardim pegou o pênalti do Gabigol, o Léo Pereira evitou o gol do Verratti, né? Acho que foi do Verratti. O Léo Pereira tira em cima da linha. Foram 2 gols que ele evitou do Verratti. Então, o Vasco já mostrou que tem capacidade de fazer um jogo, se não de igual para igual, pelo menos um jogo competitivo diante do Flamengo. E acho que esse deve ser o grande objetivo do Rafael Paiva. E aí, se ele conseguir um jogo competitivo contra o Flamengo e conseguir classificar o Vasco na terça-feira, ele entrega o time pro Álvaro numa situação, não vou dizer confortável, mas bem melhor do que, por exemplo, há uma semana atrás o Vasco estava. E o Vasco ganha tempo para começar um novo trabalho, até porque você estrear contra o Palmeiras é uma estreia extremamente complicada, difícil no Allianz Parque. Palmeiras pressionado porque transferiu alguns jogos para a Arena Barueri e o Abel não gostou muito. Então, eu acho que o início de trabalho do Álvaro, ele sendo confirmado como novo treinador, vai passar muito por essa sequência. O jogo de sábado contra o Flamengo e o jogo de terça-feira contra o Fortaleza.